Hoje, com a organização do Cris aí, Cris, o que a gente vai falar hoje, Cris? Hoje a gente vai falar de Kubernetes, Skates, ou qualquer timão. Não é o timão do Pumba, mas é o timão. E também não é o timão do futebol. Mas a gente vai falar de Kubernetes. Então, aqui conosco, né? Neste lado aqui, ele, lindo, bonito, com essa barba de mendigo, meu amigo de muito tempo, Daniel Requena, ou Salsicha. E aí, Cris, e aí, pessoal, obrigado pelo convite. E hoje estamos com o Everton aí também, o Everton tem participado com a gente de vez em quando, né, Everton? Eu vou fazer uma pergunta desconstruída já para o Startup Bingo. Quando começa-se a valer a pena em pensar em usar Kubernetes? Sem ir pela questão de buzzword, quadrante do Gartner, não sei o quê, tipo assim, já vou fazer um negócio, já tem que sair fazendo em Kubernetes. Quando se começa a valer a pena a pensar em usar uma estrutura usando Kubernetes, senhor Daniel Requena? Cara, eu acho que vale a pena se você tem tamanho de infraestrutura. Não vou nem falar de infraestrutura, tamanho de aplicação. Assim, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é se você falar que você tem 3 serviços e vai rodar isso no Kubernetes. Pela complexidade de gerenciamento que pode ter, obviamente existem aí formas e formas de trabalhar com Kubernetes, mas ele pode gerar um overhead de gerenciamento. Na verdade, a arquitetura de microserviços como um todo é assim. Se você tem uma empresa que tem se você tem uma solução que tem poucos serviços, 2, 3, 5, 10 serviços, eu ainda não os colocaria no Kubernetes. É claro que o número de serviços não fala muita coisa, sim, às vezes a escala que ele chega, mas para mim, quanto o ponto de virada de aonde eu posso considerar Kubernetes é a partir de tamanho de aplicação, a partir de necessidade de escalabilidade. Não tem muito, a gente não tem como cravar uma receita de bolo, porque, por exemplo, eu até já dei esses exemplos algumas vezes. Eu lembro de ter visto uma talk de uma seguradora. Eu estava na KubeCon e os caras transformaram o Kubernetes num gerenciador de cron jobs. Não me parecia um caso que eu falaria, nossa, eu colocaria no Kubernetes, mas para os caras fez todo sentido. A quantidade de cron jobs que eles rodavam, etc., era absurda e o Kubernetes agilizava muito. Então, considerar ir para o Kubernetes está muito mais relacionado eventualmente a questões de elasticidade, etc., mas numa situação que você está colocando aplicações normais ali, que a gente chamaria ali de back-end, etc., eu, cara, só pensaria nisso quando o seu sistema ganhar uma complexidade que justifique a complexidade de gerenciamento do próprio Kubernetes. E tudo aquilo que fica em volta dele. Ô, Requena, deixa eu tentar ajudar aí. Eu sintetizo o que você falou a partir do momento que os ganhos do Kubernetes começam a compensar o esforço extra que tem em função de conhecimento, de saber gerenciar, de ter um ferramental para monitorar, para extrair logs e armazenar os logs, poder consultar. Então, todo esse esforço, ele tem um preço. Aí, os ganhos de usar ele compensa, né? Se não compensar, então não é a hora de entrar ainda, eu acho, né? Posso contribuir? Se você tem uma aplicação extremamente simples, putz, cara, você não vai ter ganho, né? E só contribuindo, né? Até a gente vai falar sobre DKS, né, mais para frente, mas também a gente tem pegado, principalmente na rede, muito cliente que está entrando no mundo Kubernetes. Ele já tem alguma coisa ali legado, ele está convertendo aquilo para Kubernetes até para escalar, né? Porque ele já tem previsão de crescimento do ambiente dele, né? Então ele já quer, já no começo, quando ele tem 5, 10 microserviços, já entrar no modelo de orquestração de containers, para justamente o negócio dele começar a escalar dessa maneira, né? Para ele não ter algo... Esse é um ponto interessante também. Aí. Uma posição interessante, né, Everton? Porque às vezes o cara tem ainda a aplicação dele extremamente simples, às vezes o cara tem medo de microserviços, mas o cara já está pensando e fala assim, cara, eu não tenho mais microserviços, porque hoje é muito complicado subir. Hoje, cara, as pipelines são complexas e tal, e aí às vezes trava o cara, né? E o gerenciado, né? E o gerenciado, ele ajuda isso também, né? Só complementando, Daniel, desculpa te interromper. O Kubernetes gerenciado, que é o que a gente vai falar mais para frente, ele já ajuda isso também, né? Para quando você vai deployar esse workload que ainda é pequeno, para você tirar um pouco dessa complexidade que tem de você manter uma estrutura que, né, tende a ficar bem complexa mesmo.
É que, na minha visão, eu entendo o que vocês querem dizer, e a justificativa de elasticidade, ou eu preciso escalar, é geralmente uma das que atrai as pessoas para dentro da arquitetura de microserviços, mesmo que eu não acredite na ideia de você construir um sistema partindo de microserviços. Geralmente você tem que ter uma maturidade muito grande, ou já está num processo de quebra de monolito. É difícil você já entrar num sistema em microserviços. Não que eu desaconselhe, mas normalmente não é o caminho que normalmente acontece. Mas, por exemplo, uma empresa que pensa em escalabilidade, tenha 4, 5 serviços, mas ele fala, mas eu vou crescer, ele estaria muito mais atrelado ao Docker. Então, assim, ele ter a aplicação ou qualquer iniciativa de container, colocar no Kubernetes, é um dos gerenciadores de container. Então, assim, ele pode, por exemplo, entrar no ECS, ele pode ir para um Fargate, ele pode ir para qualquer outra solução que não envolva a complexidade do Kubernetes. Porque eu gosto sempre de lembrar, assim, hoje em dia, com as soluções gerenciadas, etc., isso caiu um pouco por terra, porque você com 1, 2 cliques consegue ali subir um cluster que já não é mais o cluster vanilla. Mas eu gostava de falar que se você pega um cluster de Kubernetes vanilla, ou seja, o cara que você faz download dos binários do site do Kubernetes, executa, etc., tipo, bem simplesinho, você não tem nem escalabilidade horizontal das suas aplicações, por padrão. Porque você não tem metric server, você não tem um monte de coisa. Então, a complexidade do que você vai ter que fazer de gerenciamento de logs, de segurança, a parte de registry, etc., ela não compensa para 6 containers. Agora, uma gerenciada, igual o Everton falou, já começa a ficar bem mais interessante, mas mesmo a gerenciada ainda tem uma série de coisas para você colocar em volta. Então, eu iria, por exemplo, para ICS, para Fargate, é o que eu conheço, né, de solução de gerenciamento de container, que não é tão complexo quanto o Kubernetes, e se você falar, daqui para frente eu quero Kubernetes, fica muito mais fácil essa transição. Lógico. Inclusive ontem estava tendo um papo com o Ala, viu, Everton? O Ala, que tá aqui também. Cara, o papo era bem esse. Era uma aplicação simples, apesar de ter que escalar, não escalar a quantidade de microserviços, escalar horizontalmente mesmo. E a gente estava discutindo com o cliente, tal, tudo, aí entrou na história de Kubernetes, de Kubernetes e tal, e o cliente falou Kubernetes e tal, o Ala levantou a mão na hora e falou, cara, ECS, né? Putz, cara, mete ECS lá, o ECS é um orquestrador de containers da AWS também, que é bem simplificado, tem muito menos funcionalidades do que o Kubernetes, mas também é muito mais simples, mais rápido de você subir e tal, por ter menos funcionalidades, logo tem menos complexidade, né? Mas tem Swarm, a gente tem cliente rodando, assim, outscaling com container, rodando dentro do EC2, cara, é um container, bicho, você faz lá, põe um composezinho, sobe 1, 2, 3 containers ali, e às vezes você não precisa realmente de um orquestrador que te traz uma baita complexidade. Eu concordo com essa visão, sim, cara. Mas aquela história, né? Às vezes também depende muito do negócio, é o que eu sempre digo, né? Depende muito do negócio. Às vezes o cliente, ele tá interessado, ele pensa, ele vislumbra ter 100 microserviços no final do ano. Então aí começa, né? Aí tem que entender um pouco do negócio para ver se faz sentido começar com, né? Muito bom. Bom, como eu já comecei lá na frente, só a cargo aí de pontuar as coisas, visto que sempre estamos formando conhecimento. O Kubernetes, ele é um produto open source que é utilizado para automatizar a implantação, o dimensionamento de aplicativos em containers. Ele foi o primeiro projeto quando saiu do Google, porque o Kubernetes ele foi feito pelo Google, ele foi o primeiro projeto a entrar na Linux Foundation, que depois para frente se tornou, embaixo da Linux Foundation, a Cloud Native Computing Foundation. Então, ele é o primeiro projeto que foi para lá, e aí, a partir daí, a CNCF começou a cuidar não só do projeto, mas também das certificações em cima de Kubernetes. E tem essa questão também, eu acho que o Rekena, ele tem
muita propriedade para falar sobre isso, que é a questão de a galera meio que confundir Kubernetes como ferramenta de automação e não ferramenta de orquestração. Cara, é que eu entendo essa confusão, porque de forma indireta o Kubernetes tem uma quantidade absurda de ferramentas e funcionalidades que tem esse overlap com ferramentas de gerenciamento de qualquer outra coisa, né? Então, por exemplo, é muito comum você classificar o Kubernetes, eu já vi muita gente classificando o Kubernetes como uma camada de abstração em cima da cloud, o que na minha visão pode ou não pode, é uma interpretação muito... É uma interpretação um pouco exagerada na minha visão, porque a camada de interface que ele faz com uma cloud, ela é muito mais ali na camada de rede, na camada de gerenciamento de máquinas, do que tudo que a cloud entrega, né? Tipo, você vai no painel lá da AWS, tem 1 milhão de serviços, mas eu acho assim, a melhor definição para mim do Kubernetes é que ele é uma API de gerenciamento de containers, ou de orquestração de containers. Então, você conversa com ele para que ele possa, por exemplo, fazer que o número de réplicas dos seus containers passe de 1 para 10, para detectar como é que está a saúde desse container, se ele tiver algum problema, ele ser reiniciado. Então, assim, tudo que a gente considera como um processo de orquestração. Tudo isso usando manifestos, usando formas de você conversar com ele que são muito mais fáceis do que que você interagir propriamente de forma programável, apesar de que é totalmente possível fazer isso. Eu acho que o ponto de virada qualquer um consegue orquestrar containers se você quiser fazer de uma forma simples. Por exemplo, eu quero rodar só 2 ou 3 containers aqui. Desde que já foi falado, você tem o Swarm, você tem Nomad, você tem outros caras que são mais simples, mas você consegue fazer em última instância até com systemd. Em último caso, você consegue falar, cara, dá um Docker start nesse cara, se esse cara cair, sobe de novo, você consegue fazer do jeito que você quiser. Agora, o que o Kubernetes integra para você ali de conversar com a cloud, criar balanceador de carga, etc., utilizando manifestos nativos dele, e aí sim eu concordo que essa interface com a AWS e com qualquer outra cloud você ganha, eu acho que o grande papel do Kubernetes, assim, para mim o grande destaque dele é ter esse poder de gerenciamento de containers com poder conversar com praticamente qualquer back-end que hoje em dia ele suporta. Sim, eu como definição aí, se fosse para sintetizar, né, eu gosto mais de uma definição como um orquestrador de containers baseado em API, né, que é o que dá também esse poder de você conseguir inventar o que você quiser, né, um pouco parecido com o que as próprias clouds fazem, né, que eu falo que a cereja do bolo das clouds terem dado certo é ser 100% automatizável, né, então tudo que você faz via console web ali na AWS, você faz em outras clouds também, você faz via API. Aí você, cara, a criatividade dos devs, eu sempre brinco que os devs venceram, né? E aí a criatividade do dev vai embora, cara, porque ele começa a criar coisa, fazer coisa como o próprio Kubernetes, né? Porque ele acaba abstraindo e consumindo também esses recursos da cloud ali para o seu uso, né? Criando recurso computacional, alterando DNS, criando load balancer, apagando load balancer e assim vai, né? Deixa eu só dar um passinho atrás também, aproveitar, Cris, porque tem uma galera bem nova. O orquestrador, acredito mais utilizado, né? Alguém me corrija aí se eu estiver errado, mas o orquestrador mais utilizado e que a comunidade está mais desenvolvendo. Então, ele é um orquestrador de containers. Então, ao invés de você ter que subir os containers e lidar com ele, como o Requena falou, ter um script ou algum daemon que controla a subida dos seus containers, descida, escalar, aumentar o número de containers, aumentar o número de nós que rodam os seus containers, ou de servidores que rodam os seus containers, o Kubernetes, ele abstrai tudo isso para você. E isso é empacotado dentro da estrutura dele, que a gente pode depois entrar mais em detalhes, mas você consegue automatizar ele, como você consegue interagir com ele via API, você consegue automatizar tal, de forma programática, e aí o céu é o limite, né? A gente consegue criar um montão de coisas e também
tem os gerenciados agora que estão saindo que, por ter muita funcionalidade, ele tem muita complexidade. E aí os gerenciados, começando lá com o Google, Azure tem também, AWS tem também, são os... na verdade, é o One-Click Create lá do cluster de Kubernetes, mas cuidado com as armadilhas, é o que o Requena falou, né? A gente vai falar no finalzinho aqui sobre o gerenciado da AWS, mas cuidado com as armadilhas, né? Ele é gerenciado, mas ele não coloca em boas práticas desejadas, até porque a boa prática depende do seu negócio, e não só do uma cloud, do que a AWS, do que o Google, do que a Azure definiu como sendo boa prática, tá? Então, só definindo aí, o Kubernetes é isso, tá? Então, é o orquestrador de container hoje mais utilizado aí para galera entender aí, para facilitar o dia a dia, mas ele tem sua complexidade, não é tão simples quanto subir um container. Quando a gente fala de Kubernetes e a gente fala orquestração de containers, preste bem atenção nesta frase, orquestração de containers, ou seja, os runtimes dentro do Kubernetes, eles podem ser alguns tipos de containers, vamos dizer assim, né? A gente pode usar dentro dele Docker, a gente pode usar dentro dele Containerd, ou a gente pode usar CRI-O. Esses 3 runtimes aí que você pode rodar, e aí também fica aí para vocês pesquisarem, mas eu acho que o Requena pode dar pelo menos um overview bem rápido, que existe performances diferentes rodando cada um. Eu não tenho nenhum comparativo de performance. O que eu sei é que quando o Kubernetes, na verdade, ele escolheu ter um back-end de conversa com containers, com a runtime de containers. É o que você falou. Antes era Docker, depois agora entrando o CRI-O e o Containerd. Eu acho que ele falava com o da Rocket também, que até onde eu sei, não sei se ainda existe. Nunca testei, mas só de literatura e ver notícia, mas também. Então, mas assim, eu, na verdade, sendo bem sincero, não conheço nenhum setup que não seja com Docker. Eu já conversei com pessoas que falaram, eu já testei com o CRI, eu já testei com Containerd, mas todas essas runtimes, elas são baseadas na runtime elas nasceram praticamente para ser compatíveis com o Docker. Tanto é que todos os tutoriais que você pega deles, etc., se você quiser continuar executando o Docker, se você quiser utilizar exatamente os mesmos padrões de imagem. Então, bem... eu acho que isso foi mais uma iniciativa para não ficar tudo na mão do Docker do que qualquer outra coisa. Parece que o CRI-O e o Container... Mais o CRI-O do que o Containerd, se não me engano, tem uma adoção um pouco maior. Mas eu não tenho nenhum comparativo direto, assim, que eu particularmente nunca precisei executar. Mas, cara, funciona, tá aí, e pensa só o seguinte, se eu tivesse que fazer essa mudança, eu iria ter que estudar muito bem para saber o seguinte, cara, muda alguma coisa para os meus desenvolvedores? Se tiver essa compatibilidade integral, aí eu não me importaria, você teria que ver o que tipo de ganho que você vai receber em troca por trocar runtime, mas se você tiver alguma coisa que vai mexer na experiência do desenvolvedor, é aquela história. O que você conhece mais? Eu só conheço o Docker, mas vou trocar o runtime para CRI-O. Cara, para quê? Ou então, agora eu tenho que fazer com que meus desenvolvedores utilizem uma outra stack para conseguir fazer teste local na máquina deles antes de submeter as coisas. Então, assim, eu acho que você vai ter que pesar a comunidade, a quantidade de posts que você vai encontrar, etc. Sobre Docker ainda é assim, infinitamente maior sobre qualquer das outras runtimes. O que eu sempre falo, né? Cara, mesmo que NoSQL seja o melhor banco para um projeto, que foi definido que foi o melhor banco para um projeto, se você só tiver cara de SQL, bicho, você vai ter que ir com SQL que é melhor para você. Então, assim, a gente não pode esquecer sempre de considerar os recursos humanos aí que você tem na mão e tal. Só uns 50 centavos aí também com relação a essa discussão. Eu tô na mesa do Requena, tá? De conhecer teoricamente e de testar, né? O CRI-O, por exemplo, ele foi feito para rodar em Kubernetes, né? Então, se você quiser testar localmente, né? Você pode testar suas imagens de Docker com Docker mesmo, não tem problema, porque as imagens são iguais.
mas se você quiser testar com o próprio Core.io, você teria que ter um Kubernetes, um mini cubezinho ali, pelo menos, para você poder rodar e trazer, porque você não consegue trazer essa engine sem ele tá vinculado, né? Ele tá atrelado um ao outro. Mas acho que as diferenças, além dessa questão que você comentou, Requena, é que também tem o ponto da galera querer tirar um pouco do overhead, do monte de funcionalidade que Docker tem e talvez não precise para rodar num Kubernetes. E aí, por isso, você pode ter em muitos casos, você vai ter um ganho de performance e tal, tudo mais. Mas é o que você falou, tudo isso conta muito. E a gente não pode esquecer que o maior custo de um departamento de tecnologia hoje não é a infra, né? Não é esses recursos tecnológicos que você vai ganhar ou perder, são pessoas mesmo, né? Então, vamos sempre considerar, colocar na ponta do lápis isso para ver se realmente compensa, se vale a pena. E dar um tempinho no Startup Bingo ali, né? Eu brinco que é girar a roleta da tecnologia, né? O cara vai subir um microserviço novo, ele pega e fala qual vai ser o sistema operacional, qual vai ser a linguagem do front, a linguagem do back e o banco de dados. O cara roda as roletas e aí ele vai lá e escolhe uma linguagem aleatória. Acho que não é assim que a gente tem que decidir. O Afonso, ele está perguntando assim, ó, fora a abstração de cloud, como vocês comparariam o ECS e o Kubernetes? Tirar o ECS. É estranho você comparar o Kubernetes com o ECS, né? O ECS é uma forma de automação do Kubernetes, né? É um Kubernetes gerenciado. Você não tem todas as features que você pode não chega de ser um Kubernetes, é um orquestrador de container ali, mais primitivo, vamos dizer assim, sei lá, qual é o termo correto. O ECS está mais para Docker Swarm do que qualquer outra coisa. Assim, na minha visão, é querer comparar, tipo, ECS com Puppet, com Chef, tipo... Eu vou dar minha opinião sobre isso, porque assim, eu entendo a pergunta do Afonso, porque todo mundo faz isso, tá? Não sei se Requena e Everton e Chris já pegaram isso, mas o cara vai querer começar a subir ali os microserviços dele, ele fala assim, vou subir em ECS ou em Kubernetes? Cara, ou em IKS, no caso, se o cara quiser usar o gerenciado da AWS. Cara, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Eu vou dar a minha opinião, tá, cara? Posso estar redondamente enganado e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês com relação a isso. O meu entendimento é que a AWS tentou fazer um orquestrador de container que para competir durante algum tempo com o projeto Kubernetes que estava virando, estava começando a rodar na comunidade, depois o Google criou o gerenciado e tal. Mas, cara, a comunidade foi tão mais em cima do Kubernetes e fez mais sentido para muito mais gente o Kubernetes, que chegou o momento que a AWS continuou desenvolvendo o ECS, como ainda desenvolve, e tem muito menos funcionalidades que o Kubernetes, porque a comunidade, né, desenvolve muito mais o projeto do Kubernetes do que o do ECS. E aí chegou um momento que a AWS pegou e falou assim, cara, vamos ter um Kubernetes aqui também, não tem jeito realmente, a comunidade mostrou que vai seguir essa direção e a gente vai abstrair e tal, e ela fez o gerenciado também. Então, e aí o posicionamento hoje ficou meio assim, se é uma coisa simples, vai subir uns containerzinhos ali e tal, cara, o ECS vai bem. A partir do momento que você começa a querer ter mais funcionalidades, ter sidecar, fazer gestão de SSL, fazer comunicação entre os containers, apesar que dá para fazer com CS, mas outras integrações e tal, aí tá na hora de você ir pro Kubernetes. Essa é a minha definição, não sei se alguém discorda em um ponto. Eu concordo com você, Flávio, mas eu acho que antes deles tentarem fazer eu acho que eles estavam mais tentando fazer um Docker Swarm, vamos dizer assim, né, gerenciado. E não sei se ele quis dizer o EKS também, né, entre comparações entre o Kubernetes e o... Mas aí eu concordo na sua definição, acho que é basicamente isso mesmo. Parece que a AWS tentou fazer, e eu acho que precisa até, né? De qualquer maneira, ela precisa ter um produto desse para gerenciar container de uma maneira mais simples, que o Requena falou no começo, né? Se você não tem um workload muito grande, para que você vai investir numa solução, né, muito mais complexa, né? Uma bala de 12 para matar a formiga, né? Então talvez realmente não faça sentido. Eu gosto da comparação do ECS com o Swarm. Eu acho que eles foram mais ou menos para essa pegada mesmo. O Swarm ele sempre se valeu do fato de ser 1000 vezes mais simples que o Kubernetes. E o ECS é 1000 vezes mais simples que o Kubernetes. As task definitions, etc. Então você tem muitas funcionalidades do Kubernetes básico, assim como o Swarm durante muito tempo tentou ali acompanhar, e aí de repente, como o Flávio falou, o Kubernetes foi embora, a quantidade de desenvolvimento ali foi absurda, ganhando funcionalidade sem parar, até deixando a gente meio atordoado. Toda vez que é uma versão nova, você fica 2 dias lendo, tentando entender o que você vai aproveitar, etc.
mas o ECS, ele... É que a pergunta do Afonso foi, tirando a abstração da cloud, como é que vocês comparariam o ECS com o K8s? Se você vai fazer esse tipo de funcionalidade bem básica, de, cara, eu preciso ter um número X de containers, eu preciso que eles tenham ali uma escalabilidade, a quantidade de memória de processamento e disco que eu quero, de processamento e memória que eu quero dar para ele, etc. Para esse tipo de coisa bem básica, cara, ele roda tranquilo e para workloads um pouco menores. É importante falar que quando você roda ECS por baixo dos panos, ele entrega as EC2 para você. Então ele é literalmente uma camada de software em cima de uma EC2 para poder gerenciar o seu container lá dentro. Se eu não me engano, é 1 para 1. Eu tenho quase certeza que uma EC2 ali dentro está rodando um container. Não tem mais hoje. Tem mais, você consegue subir mais dentro do nó menor ali, se ele tiver recurso e tal. Legal. Antes não, né? Antes eu lembro que era meio que 1 para 1, então era uma coisa que você não aproveitava muito o recurso. Mas a ideia é, cara, eu tenho container, eu não quero fazer isso na mão. Então, assim, o ECS é muito mais para esse tipo de carga do que todas as funcionalidades e o que o Kubernetes consegue entregar. E aquele ponto também, né, cara, o dev quer subir um container ali, é um bom começo para começar container, fora que assim, né, para quem não sabe, tem um custo, né, porque o EKS, ele tem os seus, o ECS também, mas o EKS, ele tem o EKS, perdão, o Kubernetes, né, ele tem uma infraestrutura necessária para ele rodar, que é um bem maior que o do ECS. O ECS não tem custo do ECS, você paga só o poder computacional ali que roda, né. Para um Kubernetes, por exemplo, você vai ter que ter os nós os próprios gerenciamento do Kubernetes. É claro que pode estar dentro do Kubernetes, mas você vai ter que ter esse recurso computacional do Kubernetes um pouquinho maior para gerir o próprio Kubernetes. E um exemplo disso é que o EKS, ele tem um custo mensal, ele tem custo por hora. Por quê? Porque ele sobe os etcds, os master, tudo bonitinho, e te cobra isso. O ECS não tem esse custo, então é um custo que hoje em North Virginia é um custo, até baixou, né? Era $150, baixou para 75. Outras clouds não cobravam, inclusive, agora começaram a cobrar também. O Google não cobrava e começou a cobrar, o gerenciador, recentemente. Mas tem essa questão também desse custinho, que às vezes você vai subir um microservicinho lá, cara, de $10, e você vai pagar $75 no cluster, e às vezes também pode ser um problema aí, né? Eu acho que a gente vai falar de EKS um pouco mais pra frente, mas uma coisa que eu achei muito legal é que a Amazon cortou pela metade o valor das EC2 que você roda em EKS, cara. Isso foi um movimento, tipo, fantástico e meio que na contramão do que o Google fez, que, tipo, muito próximo dessa época, ele começou a passar a cobrar pelo controle. Como é que não cobra, né? Foi meio que um investimento que o Google fez para potencializar o uso do Kubernetes, né? Vamos lá, porque, cara, tem um custo isso, né, cara? Você para rodar lá os nós tem um custo. Então o Google não cobrava para potencializar. Eu acho que também, assim, cara, a AWS também cobrava $150, cara. Imagina, você vai subir um microserviço para testar, para brincar, é $150 por mês, né, cara? Então, era meio fora. A gente fez várias reclamações disso com a própria AWS. E aí, acho que foram ouvidas as reclamações, uma hora baixou. E, cara, foi bem no mesmo mês, assim, mais ou menos, que o Google aumentou, então equiparou. Mas tem, se não me engano, posso estar errado, porque eu não conheço muito, mas acho que o EKS ainda está sem custo de gerenciamento. Mas mesmo que provavelmente a Microsoft está tentando fomentar o AKS ainda o cluster do Master eles não estão cobrando ainda, tá no mesmo modelo do Google ainda, só pagando. O que vocês acham de persistência no Kubernetes como Vitess? Particularmente, eu queria ouvir a opinião do Requena desse cara aí. Eu ainda prefiro utilizar um RDS. Cara, se não me engano, o Vitess ele é um sistema de você rodar cluster de MySQL, ele é compatível com o MySQL, não é? Dentro do Kubernetes, eu tenho quase certeza. Cara, esse cara foi extremamente comentado na... Você estava via Helm lá, estava um Kubernetes, aí ele já persiste os discos e tal. Assim, eu acho que a gente tem que só tomar cuidado com soluções mágicas, porque assim, se você simplesmente instalar qualquer coisa no pelo, assim, tipo, instala e vamos ver o que acontece, você vai colocar isso em produção, você tem que tomar bastante cuidado. Eu, particularmente, não sou fã de rodar conteúdo stateful dentro de Kubernetes. Cara, é só por falta de experiência mesmo, porque eu acho que você ganha, você coloca uma camada de complicação chata de gerenciamento de disco, quando você está trabalhando com isso. Então, se você tiver, por exemplo, falando, eu vou rodar, sei lá, um cluster de MongoDB dentro do Kubernetes. Cara, você está rodando um conteúdo que faz sharding, que faz replicação de dados por dentro da rede do Kubernetes. O Kubernetes, ele,
hoje em dia te dá um monte de mecanismos para poder trabalhar com conteúdos stateful, mas em uma situação onde você tem pressão de CPU ou pressão de memória em um node, o Kubernetes está programado para expurgar o seu node, a sua aplicação de um node que não está saudável. Então, assim, você ter esse nível de aleatoriedade em cima de conteúdo que precisa ter de replicação de dados, que depende de escrita em disco, etc., cara, quase a mesma coisa da época que você está rodando um array de discos e alguém vai lá e arranca um array de disco seu. Então, assim, será que é programado para se replicar, etc? Cara, mas você vai confiar 100%? Então, assim, eu particularmente não sou muito fã de rodar banco de dados dentro do Kubernetes. Conheço um monte de gente que roda, conheço um monte de gente que está fazendo isso agora. Eu particularmente não sou muito fã, por conta dessa camada de disco, ter que ficar brincando com a camada de disco. Mesmo alguma coisa que gerencie para você. Entendeu? Eu acho que isso aumenta o risco. Mas eu acho que é preconceito da minha parte. O dia que tiver um setup rodando bonitinho, um dia eu falo, não, pode fazer, fica à vontade, mas é por experiência própria mesmo. O que você acha, Everton? Eu, como não sou especialista, né, e até de cloud eu estou aprendendo, eu estava olhando aqui, eu vou falar de Linux, que aí é minha área, né? Cara, na instalação do negócio, você está instalando etcd, você tem que configurar ou desabilitar o C-Linux e a AppArmor. Cara, isso deve gerar uma complexidade violenta. Então, assim, eu fico imaginando assim, pode ser interessante, pode ser bacana, mas tem aquele problema que o Requena conhece bem, né? Porque ele já está acostumado com essas nossas nomenclaturas. Na hora que a barata voa, bicho, eu não sei não, hein? Eu tô olhando a documentação oficial aqui dele. Em se tratando de Linux... Viu, Cris? Tem várias soluções até mais simples, tá, cara? Tem nego que vai lá, cara, tem container pronto de MySQL, o cara vai lá, coloca, usa o disco persistente lá na AWS. Hoje já tá um pouco bem mais simples isso. Via annotation, você coloca lá para dizer que um disco vai ser persistente. E se o node troca, ele troca o disco e tal. Tem um Helm chart. E eu concordo com o Requena no que ele disse. Eu acho que eu, como DBA enrustido, né? DBA antigo. Cara. DBA com vergonha de ser DBA, cara. Sabe o cara de COBOL que eu ia falar? Pô, cara, você tem que falar, eu sou DBA, cara. Esses caras, eles estão meio escassos, velho. Então, mas eu concordo com o Regan, realmente trazer essa complexidade de banco de dados, e principalmente de pressão de I/O, né? Banco de dados é basicamente I/O, né? É escrita, não tem jeito. E geralmente instalações de banco de dados mesmo, assim, você tem um servidor dedicado, você já tem muito problema de I/O, né? Com storage legal, bacana, dedicado. Então, você trazer essa complexidade de persistência para dentro do Kubernetes, eu também não acho que é uma boa prática. Hoje você consegue instalar qualquer gerenciador, qualquer SGBD, você consegue instalar com Helm chart, né? Exatamente como o Flávio falou. Dá para você melhorar lá os discos, você pode colocar com I/O provisionado, todo esse tipo de coisa você consegue fazer, mas você está trazendo uma complexidade que eu acho que também não é interessante para esse ambiente de microserviços. Tem os operators, hoje em dia tem muita gente com os operators também. Tipo, a galera, beleza, eu vou usar, tudo bem, o Vitis me parece ser uma solução e é bem utilizado, tem muita gente utilizando ele, mas nessa mesma linha de, hoje em dia já está mais fácil, tem um monte de operator, tem o PG Operator, para quem gosta de utilizar Postgre, e a galera fala bem pra caramba, tudo, mas qualquer solução você tem que olhar sobre várias perspectivas. De repente, na perspectiva do cara que está gerenciando o banco de dados, para ele é muito mais fácil não ter que se preocupar com a instalação, etc. Mas isso, o fardo gerencial de algum eventual problema ou alguma coisa assim vai cair no colo de alguém. Se é o cara que está gerenciando o Kubernetes que vai ter que pensar em provisionamento de I/O, vai ter que pensar que, por exemplo, se você estiver usando o back-end de disco da UBS,
o EBS ele é fixo numa Z, eu não consigo simplesmente fazer a migração de um EBS que está na ZA para ir pular para a ZB. O que vai acontecer é que todas as máquinas que vão nascer para substituir aquele cara lá vão ter que estar sempre na mesma Z que o disco. Claro que você não vai usar um disco só, não vai usar só um container, isso vai estar distribuído em várias, não tem problema. Mas você já está mais ou menos balançando ali aquela ideia de elasticidade para qualquer lado da cloud. Então, de novo, ainda acho que é um pouco de preconceito da minha parte por nunca ter rodado alguma coisa produtiva nesse nível dentro do Kubernetes. Eu, particularmente, tenho receios. Mas ao mesmo tempo... Acho que não é preconceito. Eu acho que não é preconceito, cara. Assim, a minha opinião é um pouco parecida com a de vocês nesse caso. Porque eu acho que não é preconceito, cara. Eu acho que é gastar ficha de inovação demais, sabe? Eu acho que eu preferia gastar ficha de inovação em outras coisas. Porque são muitos desafios. Quando você vai explicar para alguém o que como funciona container, como funciona o orquestrador de container, cara, você vai falar de stateless, cara. Você vai falar de não persistência, de poder escalar à vontade, de poder criar nó, apagar nó. Quando você fala em persistir o dado do container, você vai um pouco na contramão disso. Então, ficha de inovação demais. Como você falou, funciona bem. Acredito que um dia vai estar todo mundo aqui mordendo a língua. Mas, cara, tal qual a gente falou sobre container há 10, 15 anos atrás e não pegou, cara. Quando falou de virtuoso, falou desses caras, não pegou, não vingou. Quem gastou a ficha de inovação lá naquela época, acabou gastando um monte de ficha de inovação, poderia ter ido numa outra direção e todo mundo foi para virtualização, e agora tá todo mundo com container de novo. Então, eu acho que são realmente muitas variáveis. Eu acho que tem um horizonte bacana, deve funcionar, deve virar. Vamos testar, vamos usar em homologação, vamos brincar e tal. Mas também tem uma questão que vamos reinventar a roda. A gente tem serviço gerenciado bacana, funcionando bem também. Eu não sei, de repente, a necessidade de... Eu prefiro, falando pessoalmente, tá? Eu prefiro investir as minhas fichas em testar e estudar outras coisas, porque acho que esse problema hoje já está até bem resolvido. Mas no futuro, certamente, isso vai mudar. Então, Flávio, mas você pode usar essas fichas de inovação se não for em um ambiente produtivo. De repente você precisa persistir lá um banco de dados de MySQL, de alguma coisa, para que você colocar a complexidade? Porque, beleza, é simples gerenciar um RDS? É simples gerenciar um RDS, mas será que talvez não seja até mais simples você simplesmente deployar um container lá para persistir esses caras no disco? Pode ser também, de repente. Mas acho que também tem um pouco disso aí, que o Regan chamou de preconceito, eu digo que é economia de ficha de inovação. Mas, cara, isso, acho que o caminho é esse. Vamos testar em homologação, vamos testar em desenvolvimento, vamos fazer hackathon, vamos fazer game day, testando, brincando esse cara. Mas, espera aí, na hora de colocar em produção, vamos pensar 1000 vezes, porque tem muitas variáveis aí no meio do caminho. Precisa ser mais conservador, né, em produção, mas acho que... E outra, se esse tipo de projeto está ficando em evidência, a gente pode ir testando até chegar ao ponto de maturidade que a gente possa adotar isso, né? E quando chegar ao ponto de maturidade que a gente possa adotar isso em produção, de repente a gente está pronto, né? A gente precisa voltar. Você é uma exceção. Você, o Maciel, que de vez em quando está aqui também, cara, que tem um background de DBA e hoje trabalha muito com microserviço, com SRE, né? Vamos esticar mais uma buzzword aqui. Mas vocês são exceções. Na hora que o chicote estralar, você vai querer falar com DBA. Na hora que você falar com DBA, pro DBA, você vai falar assim, cara, tá aqui o container, a chance dele babar é grande, né? É grande, né? A chance dele não saber do que você tá falando, né? Nesse caso é simples, cara. Você entra no Google, pesquisa da rede, ou se você quiser já escreve darede.com.br, chama lá uma consultoria, tá tudo resolvido, cara. Tá no fato. Já vai. Eu vou, obrigado. Outra pergunta aqui, ó. O Afonso está aproveitando, fazendo momento consultoria. Eu gosto disso, cara. Pode perguntar. Manda ver. Para gerenciar o deploy dos YAML, como vocês realizam esse gerenciamento? Cara, existe uma boa prática para isso, porque assim, eu vejo cliente fazendo de várias formas. Requena, dá a tua 50 centavos. Eu uso o Helm sem parar, assim. Eu acho que dar acesso ao manifesto puro é uma complexidade absolutamente desnecessária. Então, assim, eu prefiro que você construa um chart seu, nem que seja super simples, só tem lá deployment service, HPA e com config map. Uma coisa super simples, assim, e você entregue a abstração para o desenvolvedor que ele coloque no repositório dele um YAML com do Velos, o arquivo de valores, que você vai imputar isso nos templates do Helm, e o cara coloca ali. Então, assim, é uma interface muito mais limpa. Você pode implementar bons padrões, ou seja,
várias propriedades, você coloca o que convém para sua empresa ou para o seu cenário mais padrãozinho, né, vamos colocar assim. Então, se o cara quiser só colocar o nome da aplicação dele, mais algum outro parâmetro por padrão, você consegue já entregar coisas boas. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada. Mas o gerenciamento do manifesto em si, dentro do repositório, o Helm chart, aí tem vários lugares que você pode colocá-lo, se quiser até persistir em S3, tem várias coisas bem simples para você guardar o Helm chart, e o manifesto renderizado, o manifesto que aí já passou pela engine de template do Helm, ele fica persistido dentro de uma secret, dentro do namespace que você instalou, e aí ali você consegue, ele tem o histórico, todo que foi modificado, etc. Então, pense o seguinte, tudo que você está desenvolvendo como área de infraestrutura, ele é uma camada de abstração para o cara ter o mínimo contato possível com um monte de tecnologia que se ele tiver que aprender, é muita coisa para o cara ter que aprender. Então, eu não gosto da ideia mais, já utilizei dessa forma, mas de você jogar todos os manifestos dentro do seu repositório, o desenvolvedor tem que ficar olhando isso, depois tem que ficar fazendo parsing disso. Às vezes mexe sem querer, né? Às vezes mexe sem querer ali, um diretóriozinho deploy barra, né? Aí, cara, a gente tem bastante gente rodando desse jeito e a gente realmente vê esse tipo de estrago acontecer, né? Exato. Assim, gerenciamento realmente. E, cara, a gente tem mais, tá, cara? A gente tem mãozada também, tem cliente, cara, que tem o Kubernetes rodando, o cara acessa lá e mãozada mesmo. Vai lá no deploy, cara, kubectl deploy, mãozada. O que a gente tem feito para minimizar esse efeito, tá, Afonso? Fica também a dica, é colocar uma ferramenta de backup que tá todo mundo usando veleiro. Então, assim, você põe lá o veleiro para rodar de tempos em tempos também, para se o cara der uma mãozada aí, pelo menos você pode subir a infraestrutura de novo do zero, né? O veleiro você consegue mandar ele de tempos em tempos, você manda tudo para S3, depois você pode trazer de volta só uma namespace, ou jogar para outro cluster, só uma namespace e tal. Ele faz, na verdade, assim, né? Não é a melhor prática, mas ele, na camada de operação aqui, a gente cria uma proteção para a gente quando você tem, a gente sabe que tem, né? Muito normal isso, você tem tribos de todos os tipos, né? Falou, senhores, obrigado demais. Valeu, Cris. Obrigado, Everton. Obrigado, Matheus.